Não é novidade pra ninguém que Suzumiya Haruhi foi um fenômeno cultural absurdo na época que lançou no Japão. Uma obra que dá pra dizer que até revolucionou os animes como a gente conhece de hoje, já que a partir do seu lançamento diversos temas dele se tornaram mais populares na indústria, como adaptações de light novel, e até mesmo mostrou como músicas de animes podem ser lucrativas pra caramba. Mas esse não é o assunto desse vídeo, porque hoje eu quero falar de um arco específico desse anime que dividiu opiniões por anos. Um arco que muitos acham genial, muitos acham exagerados e até mesmo tem algumas pessoas que o odeiam profundamente. O arco do Endless Age. Salve rapaziada, o meu nome é Mati, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E para falar do assunto de hoje eu tenho que contextualizar um pouco vocês. Se bota no lugar de um otaku que viveu o hype absurdo que Suzumiya Haruhi teve em 2006 e após 3 anos esperando, finalmente o seu anime favorito iria voltar. Só que essa volta foi num estilo bem diferente, porque pra quem não sabe, a segunda temporada na verdade tava mais para um relançamento do anime, só que com episódios novos inclusos nele, pois a ordem que foi exibida originalmente em 2006 era confusa pra caramba, então decidiram retransmitir esses episódios da primeira temporada em uma ordem um pouco mais cronológica, colocando novos episódios sempre que pudesse encaixar nessa cronologia. Tanto que, pra vocês terem ideia, o primeiro episódio realmente novo surgiu apenas no 8º nessa retransmissão, e o próximo outro episódio novo só veio 4 episódios depois, no episódio 12. E esse episódio 12, cara, foi um episódio muito bacana sobre as 2 últimas semanas de férias da SOS Den, onde a Haruhi fez diversos planos e o anime mostra todos eles. Um episódio bem slice of life, e então você espera mais uma semana e você se depara com uma surpresa. O começo do episódio até a sua metade era igualzinho ao anterior. Quer dizer, por mais que as cenas estavam animadas de um jeito diferente, era praticamente o mesmo roteiro. Mas o pior eu ainda nem contei, tá? Porque eu quero dar um contexto antes de tudo. Porque antes de falar sobre a grande polêmica desses episódios, temos que falar da Haruhi. Se você viu o anime, você sabe muito bem como os poderes e a personalidade dela funcionam. Mas caso não tenha visto, relaxa, eu explico brevemente. Ela era uma garota bem perigosa, digamos assim, porque ela tinha uma personalidade bem excêntrica, possuindo um interesse acima do normal com assuntos sobrenaturais e possuía uma moral bem, mas bem duvidosa. E é aqui que mora o perigo, porque por mais que ela não saiba, ela possui poderes que podem moldar a realidade, mudando inconscientemente algumas coisas no mundo durante toda a sua vida. Os seus interesses em especiais eram por aliens, psíquicos e viajantes do tempo, e ironicamente ela acaba atraindo eles que estavam a observando de perto no clube que ela havia feito na escola, a SOS Den. Além deles também tinha o Kion, o protagonista do anime, e que na verdade ele era o único ser humano normal entre eles. Basicamente isso é tudo que você precisa saber sobre Haruhi. Eu recomendo demais vocês darem uma olhada no anime para saber mais de todos os contextos e de tudo que ela aprontou sem saber. Mas voltando ao assunto principal, o que acontece é que ela inconscientemente está obrigando o mundo a repetir as mesmas 2 semanas de férias sem parar, num looping quase que eterno. Mas por quê? Bem, por mais que ela tenha feito aquela lista toda de afazeres nessas 2 últimas semanas de férias e realmente ter curtido tudo, ela não estava realmente satisfeita. Na verdade, ela não queria que o verão acabasse e por isso todas as semanas estavam se repetindo até o Kion achar um jeito de desfazer tudo isso. Pra vocês terem ideia, essas mesmas 2 semanas se repetiram 15.532 vezes até o loop finalmente parar quando o Kion achou uma solução. Basicamente foram mais de 500 anos nesse loop. E aí que tá o ponto extremamente interessante sobre esse arco e o ponto que eu deixei em aberto anteriormente no vídeo. Como eu disse, após o primeiro episódio do arco, a primeira metade do próximo episódio foi os mesmos eventos, só que com cenas completamente distintas. Mas ao chegar na metade desse segundo episódio, o Kion tomou o conhecimento que estava no looping através dos outros membros da SOS Den, que eram especiais e já haviam notado que algo estava errado
quando a Mikuru percebeu que não tinha como ela contatar o futuro, porque ela era uma viajante do tempo, tá ligado? Porque ele simplesmente não existiria se esse looping eterno continuasse. E então entrou em contato com todos os membros da SOS Den, menos a Haruhi, claro, e o Kion tenta arranjar um jeito de terminar todo esse looping e descobriu do porquê ele estava acontecendo, mas não conseguiu naquele loop específico. E vendo esse episódio na época, naturalmente a pessoa que estava vendo esse segundo episódio pensou: ah, então no próximo episódio tudo vai ser resolvido, né? Mas não, meus amigos. O episódio seguinte foi basicamente o mesmo roteiro, com o Kion novamente não conseguindo desfazer esse looping. E assim, o próximo também. E o episódio depois do próximo episódio também. Até um total de 6 episódios com o mesmo roteiro, até finalmente chegarmos no 8º e último episódio desse mini arco, onde tudo estava se repetindo novamente, tá ligado? Até chegar no final do loop e o Kion finalmente perceber o que ele poderia fazer. E a cada episódio vai ficando cada vez mais comum os protagonistas, tirando a Haruhi, terem déjà vus mais constantemente, principalmente na hora onde esse looping poderia ser parado. E esse ponto era 2 dias antes do fim do verão, onde a Haruhi se reunia com seu grupo e perguntava se alguém tinha alguma sugestão do que fazer no último dia de férias. E como ninguém nunca deu uma sugestão, ela meio que deixava um dia de folga, tá ligado? Um dia de respiro nessas 2 últimas semanas. Mas era justamente esse dia de respiro que estava causando o looping. Sem nada pra fazer nele, era como se aquelas 2 semanas ainda estivessem incompleta, fazendo a Haruhi ter um sentimento meio de insatisfação, talvez querendo recomeçar tudo de novo para ter o seu verão perfeito, ou simplesmente não querendo que esse verão acabe desse jeito. E o Kion percebeu isso no último episódio do arco, mas não sabia o que sugerir para não deixar esse dia vago, até que algumas memórias de loopings anteriores veio em sua mente, o lembrando que ele não havia feito ainda as lições de casa e sugeriu o grupo se juntar e fazer essas lições. Uma coisa que é bem comum lá no Japão, porque caso você não saiba, lá tem um sistema que nas férias de verão eles passam um monte de lição de casa e geralmente os alunos lá se juntam para fazer. Não é nem tão difícil, é porque é muito demorado mesmo e é mais fácil você fazer em grupo. Só que a Haruhi não sabia disso, ela era muito inteligente e achava essas lições fáceis. Ela fez inclusive em 3 dias apenas no começo do verão, só que o grupo inteiro não havia feito. E então, após escutar essa sugestão do Kion, ela ficou interessada nisso e então ela decidiu marcar isso como o encontro oficial do grupo e foi até lá, viu eles fazendo e até deu uma ajudinha, muito provavelmente. E era exatamente isso que quebrou o looping. E era como se aquilo completasse finalmente aquilo que estava dentro dela, que ela ficou se perguntando: o que falta para esse verão ser perfeito? E foi esse dia que completou o seu verão. Agora, rapaziada, o diretor nessa segunda temporada, como vocês puderam perceber, levou o nome H bem a sério do arco e decidiu fazer 8 episódios do looping. Mas eu tenho que deixar claro que os 8 episódios têm cenas completamente diferentes, quase pra nenhum reuso de cenas, tá? Se fosse outro diretor ou outro estúdio que tivesse ideia, muito provavelmente a gente veria 8 episódios iguais, né, JC Staff? Imagina isso nas mãos da JC Staff, né? Mas o porquê disso? Bem, vamos lá. Esse looping constante estava cansando os personagens que tinham déjà vus muito fortes, principalmente a Nagato, porque ela não tinha déjà vu, ela tinha a memória de todos esses 500 anos, e mesmo ela sendo um ET que não demonstra tantas emoções, até ela tava cansada disso. E essa foi a proposta do diretor, fazer a gente sentir o mesmo cansaço, tá? Ele poderia ter feito isso em 4, 5 episódios? Poderia, mas ele decidiu fazer em 8. E aí que tá, se não tivesse mais nenhuma temporada depois disso, faria muita falta esses 8 episódios. Agora, como teve um filme, e esse filme é muito bom, tá? Mas como teve esse filme, eu não falo que foi uma grande perca assim. E obviamente a polêmica envolvendo tudo isso é que 8 episódios deixou muita gente brava. Até os dias de hoje deixam algumas pessoas. Tendo até uma mini guerra civil dentro da fandom de Suzumiya Haruhi, que é aqueles caras que defendem você ver os 8 episódios e te chama de larper ou de poser por não ter visto eles. E os que defendem ver tipo os 2 primeiros episódios e os 2 últimos que já dá tudo certo, tá ligado? Eu sou um cara que viu os 8 quando eu tava vendo pela primeira vez, só que pra fazer esse vídeo eu só vi 3, tá? Eu vou ser sincero aqui. Mas meus amigos, esse foi o fim do Endless Eight. E o roteiro desse vídeo, como o arco, também foi muito repetitivo, né? Saibam que foi de propósito. Oh,
Ou será que não? Enfim, só tenho a agradecer a todo mundo que está vendo esse vídeo e também aos membros do canal. Na verdade, membro. Muito obrigado a você, Kurosako, que está ajudando aí o canal. É isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Assistam Suzumiya Haruhi. Fiquem com Deus. Um abraço e fui.